Programa de cara, já digo, é dedicado ao grande âncora, ao grande jornalista Ricardo Boechat, cuja morte aos 66 anos em um acidente de helicóptero na alça de acesso do Rodoanel, a rodovia Anhanguera em São Paulo, pegou todos de surpresa. O trágico desfecho não encerra uma história brilhante de quase 50 anos de respeito e compromisso com a informação e o público. O legado jornalístico e a facilidade de se reinventar seguirão como exemplo não só para jornalistas, mas para todos que se afeiçoam pela notícia de qualidade. Boechat saiu do impresso, foi para a TV, mas também brilhou na latinha, nas ondas do rádio, durante muitos anos. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, o apresentador era casado com Verusca Seibel, com quem tinha duas filhas, Valentina, de 12 anos, e Catarina, de 10. O âncora deixou ainda outros 4 filhos. A gente vai conferir a reportagem. O Fernando Martins está direto lá no Museu da Imagem do Som em São Paulo, acompanhando o velório do Ricardo Boechat. Uma perda, assim, irreparável, uma perda muito sentida no jornalismo, Vini. Muitas pessoas, né? Ricardo Boechat faleceu nesse acidente e o piloto do helicóptero também, o Ronaldo Quattrucci, né? Faleceu nessa queda, nesse pouso, nessa tentativa de pouso ali, próximo à alça do Rodoanel, que faz a circunferência rodoviária aqui no grande centro de São Paulo, com o intuito de desafogar o trânsito. Foi onde o piloto, já no terceiro terço, né, da viagem, tendo problemas muito possivelmente na aeronave, problemas técnicos, tentou um pouso de emergência. Vini, uma notícia que repercutiu muito, não só colegas de trabalho, todo o meio jornalístico, meio radiofônico, autoridades, personalidades se manifestaram com relação a essa ida precoce do grande Ricardo Boechat. Aquele tipo de notícia que é difícil de ser assimilada, né, Edgar? Difícil de você acreditar. Quando foi chegando ontem aqui pra gente na redação, pouco antes ainda da confirmação mesmo pela própria Bandeirantes, sim, a redação da Jovem Pan ficou extremamente paralisada e atônita pela aquela possibilidade de ser realmente o Boechat naquele helicóptero, né, numa palestra que ele foi fazer em Campinas, né, Edgar? Ele apresentou normalmente ontem o jornal na Band News FM, das 7h30 às 9h30, como era costume durante a semana, e fazia com maestria, com brilhantismo, com um jeito peculiar que só ele tinha e era único mesmo, era uma referência, e nessa hora aqui não tem concorrência, né, Edgar? E eu particularmente vim aqui para a Jovem Pan todos os dias, alternando o dial, né, entre a Jovem Pan e a Band News, porque gostava muito de ouvir os comentários do Ricardo Boechat. E depois da participação, da apresentação dele na Band News, ele se encaminhou aí para Campinas. O Eduardo Barão até comentou agora lá na Band News, né, que o Barão, que era aqui da Jovem Pan, inclusive, e faz o programa com ele lá na Band News, que ele perguntou se Campinas era longe ou não, porque como o Boechat é do Rio, ele ainda tinha algumas regiões aqui de São Paulo que ele não tinha muita noção se era perto, se era longe. E o Barão falou: ó, Boechat, daqui 1 hora mais ou menos, você vai e volta de carro, tudo. Mas ele preferiu pegar ali um helicóptero, não imaginava que não conseguiria voltar para a Bandeirantes, onde deveria ter pousado aí o helicóptero, e infelizmente acabou caindo lá na Via Anhanguera, como você bem disse, né, Edgar, no quilômetro 7, ali próximo ao Rodoanel. Ontem foi um dia difícil de se fazer jornalismo, ainda mais quando você perde aquele que mais sabia fazer, né? Era, como eu disse, uma referência, um cara que começou no jornalismo impresso, depois se reinventou na televisão, na Rede Globo, com seus comentários no Bom Dia Brasil, e depois, nos últimos 15 anos, né, Edgar, ele se descobriu no rádio, né, na Band News, também no Jornal da Band, continuou na televisão também, e a Band News era o Boechat, né, a voz dele, a presença dele, a marca do Boechat acabou formando uma identidade deles de fazerem o jornalismo, que hoje é o jornalismo da Band News. Então a gente sente muito num tempo que está tão difícil de se fazer jornalismo, tão delicado, né, com assuntos tão polêmicos da nossa política. É muito necessário ter
o Boechat, infelizmente, a gente não vai ter mais. E essa questão do jornalismo de opinião, né, Vini? Sempre muito assertivo, muito claro, falando para todos, né? Não é a linguagem difícil, o assunto complicado. É exatamente o contrário disso, é descomplicar para que todos entendam, colocar a sua opinião, certo ou errado, concordando ou discordando. Ele era uma pessoa que realmente sempre se colocava, nunca deixou de se colocar a respeito dos assuntos que se apresentavam. E de maneira contundente, né, Paulinha? Assim, a gente tem várias e várias frases icônicas do Boechat nos últimos anos, por exemplo. O que a gente tem falado sobre jornalismo também é que é importante dar o bastidor da história, porque ontem foi um dia muito difícil para todo mundo. Eu, por exemplo, tive que ficar 4 horas na TV segurando um ao vivo sobre o assunto. E é muito difícil você não ficar com a voz embargada nesse momento, mas você acaba tomando conhecimento de bastidores que não são tão públicos. Por exemplo, a Band esperou mais de 1 hora para confirmar a morte dele para seu público em respeito à mulher dele. Só avisou ao público ao vivo quando a mulher dele, a família, já tinha sido noticiada. Avisada pelo Fernando Mitre. O mesmo aconteceu com outras emissoras. A informação chegou a outras emissoras antes, a Globo, ao SBT, no plantão de jornalismo, e nenhuma delas noticiou antes da Band, porque todas tiveram a decência e o cuidado de esperar o aviso da Band, que é a emissora onde ele trabalhava, e também o aviso à família dele, porque era uma situação muito, muito delicada. Deixa eu até colocar aqui, Edgar, já que o Fefito mencionou, primeiro até complementar também a fala da Paulinha, que esse jeito dele de ser popular, né, Paulinha, e falar as coisas como elas realmente são, era uma cobrança dele aos outros jornalistas também. Quando alguns jornalistas usavam um termo mais técnico, né, ele falava, não, como é que é isso aí? Fala do jeito que o povão entende. Inclusive ele passava o número do celular dele no ar e atendia as pessoas. Era um cara realmente muito simples. E como o Fefito falou, a Band teve realmente esse cuidado, esse carinho e essa espera para poder anunciar aí a morte do Boechat, e ela foi anunciada na televisão pelo Datena, extremamente emocionado. Ele foi chamado pelo Neto na Band News. Eles ficaram ali em torno de 15 minutos no ar após a confirmação da morte. Depois deixaram apenas uma trilha correndo, a rádio ficou fora do ar, e na televisão coube ao Datena dar a notícia. Vamos ver um trechinho, Edgar? Vamos ver, Vini. Vamos ver, Vini. Só complementando o que você falou, ouvindo a Band News, você imagina os colegas de trabalho dele noticiando um acidente sem saber que ainda envolvia o nome do Ricardo Boechat. Eles tinham colocado entrevista no ar já para falar sobre o acidente. Exatamente, até a confirmação do prefixo, que aí sim se constatou que realmente estavam piloto e Ricardo Boechat lá. Você imagina o papel do jornalista ali, na hora, do radialista falando, do seu próprio amigo, do seu próprio colega. Sendo que 1 hora atrás ele estava ali com você. Sendo que 1 hora atrás, sem saber que era ele. Vamos ver esse trecho aí. Vamos ver. Solta pra gente, Bruno. Quem tá? O Bruno Murilo. Vai lá. Profundo pesar desses quase 50 anos de jornalismo. Cabe a mim informar a vocês que o jornalista, amigo, pai de família, companheiro, que na última quarta que eu vim apresentar aqui o jornal, me deu um beijo no rosto, fingindo que ia cochichar alguma coisa. E no fim, brincalhão como ele era, falou, é bobão, eu só queria te dar um beijo. Queria informar os senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero no Rodoanel aqui em São Paulo. Ele foi a Campinas fazer uma palestra. O helicóptero em que ele estava não chegou ao seu destino, que era o heliponto da Band. Caiu no Rodoanel. Bom, então tá aí, Edgar, a palavra do Datena anunciando então
pela primeira vez no ar na Bandeirantes a morte do Ricardo Boechat, e como a gente já falou na Band News, eles também falaram e depois de 15 minutos ficaram algumas horas fora do ar, em respeito tanto aos familiares como a eles mesmos, porque eles precisavam de um tempo para poder entender aquilo que estava acontecendo. Cara, e foi muito absurdo, assim, a força do Datena em continuar levando esse jornal para frente, até a saída, que também foi bastante emocionante. As despedidas ontem foram muito emocionantes, né? Do Brasil Urgente, do Jornal da Band e mesmo de todas as outras emissoras. O Jornal da Band foi muito emocionante no final, todas as redações aplaudindo e no final a cadeira vazia ali do jornal. Os taxistas que também se mobilizaram em São Paulo para ir até a sede homenagens da Band, à altura da dimensão que tinha o Boechat para o jornalismo. Olha, eu vou acionar aqui o nosso colega Fernando Martins, que está no Museu da Imagem do Som em São Paulo, onde o corpo do Ricardo Boechat está sendo velado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo que acompanha o Morning Show. Eu estava acompanhando o que vocês diziam. Realmente o clima continua o mesmo por aqui, de muita consternação para essa despedida de Ricardo Boechat. Isso acontece no auditório do Museu da Imagem e Som, desde o final da noite de ontem, e seguirá até o início da tarde, quando o corpo será levado para o crematório em uma cerimônia íntima para a família. O velório é aberto, todo mundo pode chegar aqui à Avenida Europa para poder prestar as últimas homenagens, e isso é o que está acontecendo com muitos ouvintes, muitos telespectadores de Ricardo Boechat, pessoas que admiravam a sua maneira de colocar os assuntos do Brasil e também do mundo. Agora há pouco acabou de passar por aqui o apresentador Serginho Groisman, que disse exatamente isso, a importância da força da opinião de Ricardo Boechat em suas falas. Em tempos de redes sociais, Serginho lembrou, onde todo mundo pode falar o que quiser, a diferença entre a boa opinião e esse blá 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 de internet é justamente quando se tem argumentos, e isso Ricardo Boechat tinha de sobra, segundo Serginho Groisman. Quem passou agora há pouco aqui está no Museu da Imagem e Som também, é Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele, aos jornalistas, disse que queria apenas agradecer os serviços prestados por Ricardo Boechat, um homem que fez muitos desafetos, mas que também trouxe muita verdade. E essa busca pela verdade, segundo Johnny Saad, que nós devemos continuar a buscar. As impressões aqui, né, no velório de Ricardo Boechat, no Museu da Imagem e Som. As pessoas vão chegando aos poucos para fazer as últimas despedidas. A sua companheira, a Doce Verusca, conversei com ela agora há pouco, está muito emocionada com a grandiosidade, né, os números que representam o carinho, né, do público e dos colegas de profissão. Para nós é muito difícil estar aqui hoje falando sobre isso, né? Ela que está ao lado do corpo do marido, acompanhando cada etapa. Vocês falaram dos taxistas, né? Fizeram uma manifestação em homenagem a Boechat. Eles colocaram aqui em cima do caixão 2 letreiros luminosos da palavra táxi, que são colocados nos táxis, além de flores e outros objetos. Me chamou muito a atenção isso, 2 letreiros luminosos em homenagens de taxistas, que era uma classe que muito acompanhava Ricardo Boechat nas manhãs pelo rádio. Ainda mais cedo passei no cemitério São Paulo, onde é velado o Ronaldo, que é o piloto, né, da aeronave que acabou caindo, onde estava ele, né, o Ronaldo Quattrucci, e também o Ricardo Boechat. O Ronaldo tem 56 anos, deixa 2 filhos e um legado de uma história brilhante na aviação como um piloto extremamente cuidadoso e zeloso, segundo a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero. Ele será sepultado às 4 da tarde no cemitério São Paulo. Essas são as informações de momento, informações duras e difíceis que, sem dúvida, nenhum de nós gostaríamos de passar. Tá certo, Fernando, obrigado pelas informações. Fernando Martins falando com a gente diretamente do Museu da Imagem do Som, onde está sendo velado o corpo do jornalista Ricardo Boechat. E a questão da morte do Boechat comoveu todo mundo pôde se manifestar e colocar lá suas lembranças, né, suas passagens com o jornalista. Eu até falei a respeito disso e gostaria de dizer aqui que eu tive uma passagem breve pela Bandeirantes, e logo que entrei na Bandeirantes já tinha o Ricardo Boechat como uma referência na comunicação. Eu não sou
jornalista, tenho essa posição que tenho hoje, mas minha formação é dentro da comunicação, dentro da pessoa que fala no rádio, do locutor, e me vi com esse desafio do Morning Show, que foi ganhando uma dimensão, uma proporção e uma importância dentro aqui do quadro, né, da grade de programação da Jovem Pan, e me coube esse destino, seguir adiante e aprender a cada dia, como eu faço todos os dias aqui, procuro aprender com as divergências, com as opiniões distintas. O que eu tenho a falar na minha passagem com o Ricardo Boechat, nesse breve período em que eu pude dividir, ser colega dele ali na TV Bandeirantes, é que assim, as conversas eram corriqueiras, rápidas, de corredor. Às vezes dividíamos o camarim e de cueca ali, um frente ao outro, falava dos assuntos do noticiário, ele dando as boas-vindas, porque eu era um novato, um neófito ali na programação da Bandeirantes, mas o que eu pude perceber dele já no primeiro encontro era essa generosidade e essa distribuição de sabedoria gratuita, assim. Quando ele via alguém começando, quando ele via alguém chegando, ele fazia questão de oferecer um ambiente amigável, de dar oportunidade para que as pessoas também pudessem se desenvolver. É uma passagem simples, conversas rápidas, corriqueiras, né, no dia a dia de uma emissora, mas que me marcaram e que vão servir de exemplo para mim, acho que até o final da minha carreira, até os últimos dias da minha profissão. E Ed, você sabe que tem, claro, que essa intimidade das pessoas que conviveram com o Boechat, mas ontem eu cruzei com uma mensagem de uma menina que viralizou nas redes sociais, inclusive, Eda Marcondes, que conta uma história que aconteceu em 2015. Ela conta que um voo dela foi cancelado e que ela perdeu um dia de trabalho e que a companhia aérea não deu para ela um documento ou alguma coisa que ela pudesse confirmar ali o motivo da falta para ser abonada. E aí ela conta que o Boechat estava no voo, que ela escreveu para ele pedindo ajuda e que ele foi até o trabalho dela para falar com a chefe e confirmar a versão dela. Então, essa generosidade que você traz aqui no seu relato, Edgar, sim, a gente vê que não era só com pessoas, sim, do dia a dia, sim, que ele conhecia, mas com qualquer outro, sim, que talvez precisasse ali da ajuda dele. Um cara que dá o próprio telefone pessoal. Pois é. E eu acho que essa palavra que você citou e a Paulinha também falou agora foi a que mais foi empregada por todos que deram declarações, fizeram homenagens ao Boechat: generosidade, né? Entre talentoso, competente, destemido, corajoso, divertido, bem-humorado, todo mundo destacava a generosidade realmente do Boechat, e deve ser por isso, Edgar, que mesmo ele dando paulada em tudo que é político, né, era um cara que não tinha realmente meias palavras e fugia desse debate raso, né, de direita e esquerda. Quando ele achava que estava errado, ele ia lá e falava mesmo. Ele recebeu aí mensagens também de solidariedade de várias autoridades também, de político, de personalidades também do meio artístico. A gente vai destacar algumas aqui para o nosso ouvinte, telespectador do Morning Show, o presidente Jair Bolsonaro, que inclusive também conversou ontem ao vivo com o Datena pela Bandeirantes, mas ele também colocou no Twitter, né, expressando a solidariedade dele à família do Boechat, e ele disse que é um colega que ele sempre teve muito respeito, bem como também do piloto. O vice-general Mourão também dedicou aí os seus sentimentos às famílias e também extensivos à classe jornalística. Marina Silva também se manifestou com profunda tristeza a esta notícia e diz que o Boechat fará uma falta enorme ao jornalismo. O ex-presidente Michel Temer também diz que é muito triste a notícia, lamentável para o jornalismo brasileiro. O governador de São Paulo, João Dória, diz que com o falecimento de Boechat, o Brasil perde um dos maiores jornalistas de sua história, que a sua atuação diária demonstrava sensibilidade em defesa do interesse público e do jornalismo de qualidade. O ministro Onyx Lorenzoni também dedicou aí os seus sentimentos à família e aos amigos do Boechat. E agora a gente tem para mostrar aí também o post da Verusca, né? A doce Verusca, como ele chamava ela no rádio, a esposa do Boechat, colocou uma foto muito bonita aí dos dois e com a legenda: o pior dia da minha vida. Inclusive a Verusca
A gente viu agora há pouco também uma declaração dela lá no velório que o Boechat, talvez, ela disse que o Boechat era o ateu que mais dedicava a fazer o bem para as pessoas, né? E aí também jornalistas, né, Edgar, se manifestando, a Leilani Neuber, que conviveu muito com o Boechat na Globo, também dizendo que durante todos esses anos, quem ela admira e respeita imensamente ao Boechat e também ao piloto, que não dá para acreditar nesse terrível 2019. Jornalista também André Trigueiro, chamando o Boechat de valente, corajoso, contundente, um dos grandes nomes da profissão. O jornalista Alexandre Garcia, dizendo que o Boechat era um modelo de jornalismo corajoso, teve a honra de substituí-lo no Bom Dia Brasil como comentarista. O Noblat dizendo que em um dos anos que Boechat ganhou o prêmio Comunix, aliás, o Boechat é recordista do prêmio Comunix, venceu 18 vezes, todo ano ele ganhava, né? Ele disse que ele também ganhou e, por engano, o apresentador da cerimônia entregou para ele o troféu que era do Boechat e vice-versa, né? E depois eles se falaram dias depois e desfizeram aí essa troca. Tem também um post muito bacana do José Simão, Edgar, colocando ali: meu querido amigo, meu vice-amado José Simão, que fazia uma dobradinha adorável com o Boechat todos os dias na rádio, com brincadeiras, e às vezes você ria mais da gargalhada do Boechat do que da própria piada do José Simão. Sim. Eles se divertiam muito, né, entre os dois. E o padre Fábio de Mello também dizendo que a morte do Boechat nos empobre, é bem mais do que perder um jornalista brilhante, é perder uma consciência lúcida, iluminada, que sabia ver o Brasil sem partido, sem paixões. Também tem declarações da Miriam Leitão, Marcela Diné, Chico Pinheiro, o Milton Jung, enfim, diversos autoridades, artistas se manifestando nesse momento de perplexidade. Acho que essa é a palavra, né, Edgar? Perplexidade. É isso mesmo. Pelo que aconteceu ontem. As redações todas estavam meio letárgicas por um momento, sabe? Tava falando com todo mundo, claro que todos os jornalistas se inscrevem nessa hora. Todos estavam muito deprimidos. E ninguém sabia muito como agir, porque é muito difícil lamentar a morte de um colega de profissão e ao mesmo tempo ter que trabalhar sobre ela, ter que reportar ela. Assim, as redações estavam num luto pesadíssimo. Foi um dia de muita consternação e tristeza para quem, assim como nós, ama o jornalismo, né? Então, em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade, os sentimentos aí, a família. Me lembrou muito quando eu estava vendo a repercussão de tudo isso, né, na mídia, Edgar, e especialmente nas redes sociais, que é uma área pela qual eu tenho bastante interesse, curiosidade, na verdade, daquele papo que a gente trouxe há alguns dias sobre as duas naturezas propostas pelo Edmund Burke, né, que foi aquele filósofo e político irlandês do século XVIII, pai do conservadorismo. Ele falava que a primeira natureza diz respeito à essência humana, né, então apreço à liberdade, repulsa ao sofrimento. Já a segunda natureza são aquelas questões de opinião. Então, a segunda natureza, obviamente, numa relação hierárquica, ela é menor. Divergências políticas e filosóficas, elas acontecem. Eu tinha as minhas com esse grande jornalista Boechat, para ficar em duas aí, já que a gente teve aí a frase da esposa dele, ele era ateu e eu não sou mais. Eu sou cristão. Ele era desarmamentista e eu não. Só que a morte, especialmente uma morte trágica e precoce, como foi esse caso, é daqueles momentos em que a gente tem que se conectar com a nossa primeira natureza, né? Então, colocar qualquer diferença de lado, exercitar a nossa empatia e encontrar os denominadores comuns, né? Isso que nos torna mais humanos. Então, eu vou lembrar sempre da coragem, da independência do jornalismo dele. Eu vou sempre relembrar desses vários relatos dos colegas de trabalho, em especial do Augusto Nunes, que falou de como o Boechat era um homem verdadeiro e generoso, e vou rezar para que ele seja recebido por Deus aí no seu amor infinito, até porque era um homem que praticava o bem. Mas esse sou eu, né, Edgar? Esse sou eu, você, nós aqui, em contato com a nossa primeira natureza. Aliás, nós e milhões de brasileiros. Porque o mau caratismo do jornalismo tóxico desconhece limites. E aqui eu queria falar em um tipo especial de jornalismo tóxico que envenena, que contamina, que é o jornalismo abutre. Poucas horas depois da morte do Ricardo Boechat, o BuzzFeed, que é um site caça-clique
progressista, publicou o seguinte tweet, abre aspas, o jornalista Ricardo Boechat, que morreu hoje em um acidente de helicóptero, criticou duramente Jair Bolsonaro em 2016. Esse tweet era acompanhado de um vídeo editorial muito crítico, como era da natureza desafiadora do Ricardo Boechat, a uma fala do então deputado federal. Lógico que isso pegou super mal, e a emenda saiu ainda pior que o soneto, porque 40 minutos depois eles publicam outro tweet dizendo: em 2016, Boechat criticou o ex-presidente Lula, que havia declarado: não tem uma viva alma mais honesta do que eu. Nesse caso, disse Boechat, também é uma das mais ignorantes de todas, porque não sabia de nada. Você vê, tentar corrigir um erro, errando mais ainda, né? Errar é humano, errar de novo, insistir no erro é burrice e uma falta de sensibilidade. Na verdade, é nojento, mas o uso político da morte de um colega de profissão não chega, acho que nem aos pés da nota que foi publicada em outro site caça-clique, que é o Catraca Livre, pelo Gilberto de Menstein. O título dessa nota é Ricardo Boechat é a pior perda na era Bolsonaro. E eu já fiquei revoltado ao ler as tags dessa nota. As tags eram Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Ricardo Boechat. As tags são aquelas marcações que você usa para indexar a notícia e fazer ela ser localizada nas ferramentas de busca. Abre aspas para Gilberto de Menstein. Em qualquer momento, Ricardo Boechat seria uma perda profissional, ainda mais grave na era Bolsonaro. A era Bolsonaro é a era da ameaça ao jornalismo independente. A liberdade de expressão é vista com desconfiança. Somos acusados de ser inimigos do povo, urubus malandros, picaretas, né? Enquanto a gente tinha um jornalista militante falando isso, a gente viu N figuras amplamente criticadas pelo Ricardo Boechat, né, apoiando, se solidarizando com a família e prestando aí homenagens à figura desse grande jornalista. Que ótimo, eu acho que a gente tem mesmo que pensar em figuras que estão enaltecendo a figura do Ricardo Boechat e não se preocupar justamente hoje, que é um dia de luto para a imprensa, em atacar a imprensa. Aliás, se é pra gente sair atacando as pessoas ou criticando as pessoas, eu acho que a gente tem que criticar uma grande parte de pessoas que estão junto com o governo que foi criticado ou não. Aliás, é péssimo ter que politizar isso hoje de qualquer maneira. Fefito, hoje é um dia de luto para o bom jornalismo, mas, Caio, não para esse jornalismo militante, Caio, hoje que ninguém é um dia aguenta de luto mais, todos os jornalistas. que vomita conclusões sem estar embasado em fato. E hoje é um dia de luto que lamenta profundamente a quantidade de pessoas que está comemorando a morte dele em nome de um pastor Justamente a imprensa tinha que dar exemplo. Tem acontecido. E é impossível, é inacreditável que você vá defender essas publicações do BuzzFeed e da Catraca Livre. Eu não estou defendendo ninguém, Caio. Então, o que eu estou aqui dizendo é que hoje é o dia de a gente enaltecer a figura do Boechat. Imagina. Mais do que sair criticando a imprensa, porque você está falando que a imprensa está politizando tudo, você está politizando do mesmo jeito, De forma Caio. alguma, eu estou criticando a imprensa que politiza. De forma alguma. De forma alguma, minha fala é no sentido de criticar a politização que foi feita em cima do Ricardo Boechat. Se eu não puder fazer isso, quem vai fazer? Quem vai fazer? Porque todo mundo, porque nesse espírito corporativista que existe, todo mundo passa pano para esse tipo de jornalismo militante. E outra coisa, falar em liberdade de expressão, falar em liberdade de expressão, né, como dá a entender o senhor Gilberto de Menstein, ignorando tantas propostas que, graças a Deus, não foram vitoriosas, de regulação social da mídia, por exemplo, né, e se para ele serviu a carapuça de, como ele diz, abre aspas, inimigo do povo, urubus malandros e picaretas, beleza. Eu acho, como eu aprendi com o professor Augusto Nunes, que adjetivo no texto é muleta. Então, fica a cargo aí do ouvinte da PAN para fazer a adjetivação que ele achar melhor em relação a esse tipo de imprensa. Agora, adjetivo na voz também é muleta, e você usa um monte.
Fefito? Então, peraí. Então, não vamos julgar a imprensa, que você tá junto da imprensa agora, Caio. Você tá fazendo jornalismo opinativo junto com todo mundo. Você pode ser formado em direito, mas nesse momento você tá num programa jornalístico. Sim, então, o que isso tem a ver com o que eu falei? Eu tô te colocando no mesmo saco. Porque não adianta você criticar a imprensa dizendo que adjetivo pra imprensa é muleta, quando você tá fazendo a mesma coisa. Mas ainda bem que tem alguém na imprensa fazendo autocrítica, né, porque só você tá certo? Não é. Eu tô fazendo uma crítica, eu não estou falando que eu estou certo, eu estou mostrando outro lado do que é a verdade. E é a partir de diferentes pontos de vista que a gente consegue ter uma visão objetiva do que é certo, do que é errado e formar a nossa opinião. Agora, deveria ser nessa bancada, deveria ser ponto pacífico que o Gilberto de Menstein fez é incorreto. Você não acha que é incorreto o que ele fez? Você não acha que a postura do BuzzFeed foi nojenta? Caio, sinceramente... Sim ou não? Eu não parei pra analisar o comportamento da imprensa pelo simples fato... Você teve minutos aqui pra analisar a frase que eu falei. Caio, antes de você me colocar em qualquer tipo de saia justa de julgamento, eu não parei... É uma questão simples de sim ou não. Eu tô tentando falar agora. Era você que reclamava das minhas interrupções. Ué, você me interrompe o tempo todo. Eu tô simplesmente mimetizando seu comportamento. Peraí, só um pouquinho. Então agora vamos encerrar o que eu tô falando? Você fez uma colocação, o Fefito tá tentando explicar o que ele pensa a respeito. Vamos ouvir todo mundo. O Vini também quer falar. Todo mundo é livre para criticar a imprensa no dia que for, mas existem dias em que é muito mais importante você celebrar a memória de um homem do que qualquer outra coisa. É óbvio que eu tenho 1000 críticas à cobertura da imprensa, seja na morte do Boechat, ou seja na morte de qualquer outra pessoa, ou seja em qualquer assunto político. Mas, sinceramente, eu acho muito contraditório você falar de politização da morte de alguém quando você está fazendo exatamente isso agora. Estou despolitizando a morte. Você está politizando. Você está politizando. Fazendo uma crítica, fazer uma crítica à politização não significa politizar por outro lado. Essa é a dificuldade que você tem que entender, que desideologização não é a mesma coisa que ideologização, que combater a doutrinação, que combater a doutrinação não significa doutrinar em sentido oposto. Agora, você está confundindo conceitos. Deixa eu só colocar uma coisa. Será que o BuzzFeed, não sei, o Catraca Livre, no que você citou aí, não estava querendo exatamente ressaltar uma qualidade que o Boechat tem como jornalista, fora da bolha, que destoava do senso comum e era capaz de criticar tanto o governo que está aí, quando tem que ser criticado na visão que ele tem da verdade, e o governo passado, do Lula, como o BuzzFeed fez na sequência um post também. Será que ele não queria dizer? O Boechat é um cara diferenciado por isso, porque ele não está na bolha. Ele não está falando junto de uma horda que fala em uníssono. O Boechat está perseguindo uma verdade que ele acredita e que ele quer passar para os fãs. Eu acho que quando você... Como é o nome do cara que você citou aí? No livro, o cara que você citou no livro, que tem a parte primordial do ser humano. O Burke. O Burke, nessa citação, o Boechat, na posição aqui de âncora, falaria, peraí, o que você quer dizer com isso aí? Vamos falar a linguagem que as pessoas entendem. E aí eu te passo o seguinte, cara, eu respeito teu ponto de vista, você está trazendo um ponto de vista que tem a tendência ideológica que você crê e acredita. Tá tudo certo quanto a isso. Agora, a questão é você trazer com esse viés e tentar impor uma hegemonia de pensamento nessa bancada. Porque quando você fala, olha, eu acho que todo mundo deveria analisar este post do BuzzFeed dessa ótica de um jornalismo XYZ. Eu vejo como uma liberdade de expressar o que ele está pensando e colocar um post que reflete, na verdade, uma personalidade de um jornalista admirável que estava entre nós e não tinha ligação a uma tendência ideológica, a uma bolha que defende a direita ou defende a esquerda. Ele está exercendo a sua liberdade, assim como o BuzzFeed faz quando põe um post dizendo que ele criticou o Bolsonaro e põe um post que ele criticou o ex-presidente Lula. Me parece que está tudo equilibrado aí. Fica muito claro pelo encadeamento dos fatos que o post do Lula, ele segue simplesmente devido à repercussão negativa imediata. Mas é uma dedução, que houve, né? Não, e também a crítica não foi só ao BuzzFeed, mas também foi ao texto do de Menstein, que eu li a aspas aqui, que realmente aí não, é um grande absurdo. Mas justamente o que me agride mais, o que me atinge na primeira natureza, né, por assim dizer, para fazer o gancho com o comentário e com a teoria do Edmund Burke, é a politização
em cima de um jornalista que se caracterizava justamente por isso tudo que você falou, pela independência. Então você vê a figura de um cara ser apropriada para fazer uma crítica política, é péssimo. Se a gente não puder falar isso, eu assumo o risco de ser mal interpretado na minha boa intenção. Agora, eu não vou deixar passar batido uma grande injustiça que foi cometida contra a memória do Boechat, seja pelo BuzzFeed, seja pelo Catraca Livre, que estão sim praticando jornalismo abutre. Ô Ed, deixa eu resgatar Vini. Então da parte boa do Boechat, um pouquinho dessa memória que ele vai deixar, um pouquinho desse legado. Na semana passada mesmo ele tinha virado notícia, porque acabou... A gente faz jornalismo agora com imagem, né? Faz rádio com imagem, e acabou viralizando um vídeo de que uma produtora entrega um papel para ele ler no ar ali ao vivo, o papel tava com alguma coisa errada, não era para ele ler, e aí ele dá um puto esporro na produtora, né, e todo mundo conseguiu ver ali pela imagem. E aí depois foram perguntar para ele o que ele achou da repercussão, se as pessoas estavam criticando o jeito dele tratar a produtora, ele falou, nossa, eu tô abaladíssimo, né, porque o Boechat era realmente aquela obsessão pela notícia, pelo furo e pela informação correta. Como falou, né? O Simão era um vulcão erupção. Exatamente. Né? Isso é normal em qualquer redação. E além do apreço pelo jornalismo, ele também tinha um grande apreço pela vida. Eu fiquei ontem extremamente chocado até na hora que eu vi a declaração de uma das testemunhas, que foi até a mulher que tentou ajudar o motorista do caminhão, que inclusive passa bem, teve só umas escoriações no rosto. Que impressionante, as pessoas só filmando e só aquela mulher tentando ajudar. E ela disse que ela estava na hora ali também, na hora que o helicóptero estava caindo, e ela disse que o passageiro tentou se jogar do helicóptero para tentar se salvar. Aquilo realmente, na hora que ela fala aquilo, você vê o amor que o Boechat tinha pela vida, acho que é isso que nós temos. Por que tanta gente mais preocupada em filmar do que em ajudar, Pois né? Que louco. Pois é. Mas como ele dizia, Edgar, toca o barco. Toca o barco e fica aqui em frente à nossa discussão, né? O caso, nossas condolências à família, todo o conforto agora às filhas, aos filhos, à mulher, a toda a família de Ricardo Boechat, nossa singela homenagem aqui a esse grande exemplo de como se conduzir diante de um meio tão hostil que é, muitas vezes, o jornalismo político.